E aí, pessoal, bora mergulhar num dos temas mais importantes e, olha, fascinantes do direito constitucional brasileiro, as cláusulas pétreas. Elas são basicamente a armadura da nossa democracia e a gente vai entender direitinho por quê. Para começar, vamos pensar juntos numa questão que parece simples, mas é bem profunda. A Constituição precisa evoluir. Isso é fato. Mas será que existem certos princípios, certas regras do jogo que são tão fundamentais, mas tão fundamentais, que nunca deveriam ser mudadas? Então, para a gente entender o que não pode ser alterado, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender qual é o poder que pode alterar a Constituição. O nome técnico para isso é Poder Constituinte Derivado Reformador. É um nome longo, né? Mas vamos quebrar ele. Derivado porque ele deriva, ele nasce da própria Constituição. E reformador porque a função dele é reformar, atualizar e não criar uma Constituição do zero. Só que, e aqui está o pulo do gato, esse poder de reforma não é um cheque em branco, ele não é absoluto de jeito nenhum. Quem fez a Constituição de 88 foi muito sábio e colocou alguns freios. E essas salvaguardas, esses freios que eu mencionei, se dividem em 3 grandes tipos. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Pensa assim, os limites formais dizem como se pode mudar a Constituição, todo passo a passo. Os limites circunstanciais dizem quando não se pode mexer nela, tipo em momentos de crise grave. E o mais importante para o nosso papo de hoje, os limites materiais, que dizem o que simplesmente não pode ser abolido. E é aqui que a gente chega no coração do assunto, o famoso artigo 60, parágrafo 4º. A Constituição é tão séria sobre isso que ela diz: não será objeto de deliberação. Ou seja, uma proposta para acabar com esses pontos que a gente vai ver é tão grave, mas tão grave, que ela nem pode ser discutida. Ela não pode nem entrar na pauta do Congresso. Esses limites materiais são justamente as nossas cláusulas pétreas. E para quem está estudando para concurso, existe um mnemônico que, olha, salva vidas na hora da prova. É o famoso "você fode". Pode parecer um nome esquisito, mas memoriza isso porque cada sílaba representa um dos pilares intocáveis da nossa Constituição. Vamos decifrar. Começando pelo FO. FO de Forma Federativa de Estado. O que isso quer dizer na prática? Que o Brasil tem que ser uma federação, com autonomia dos estados e municípios. Uma emenda constitucional não pode chegar e falar: a partir de hoje não existem mais estados, é tudo um governo central. Isso não pode. Depois vem o VO, de voto. Mas muita atenção aqui, não é qualquer tipo de voto. A proteção é específica para as características essenciais. Ele tem que ser direto, secreto, universal e periódico. São essas 4 qualidades que formam a alma do voto democrático e que não podem ser tocadas. Seguindo, o S de separação dos poderes. Um princípio genial, né? Ele garante a independência e o equilíbrio entre o executivo, o legislativo e o judiciário. A ideia é que um poder fiscalize o outro, evitando que alguém tenha poder demais. É o famoso sistema de freios e contrapesos. E para fechar o nosso Vó se Fudir, o D, de Direitos e Garantias Individuais. Aqui a gente está falando do núcleo duro da nossa liberdade, da nossa dignidade como pessoas. É o escudo que nos protege contra qualquer tipo de abuso por parte do Estado. Ok, entendemos o que são e quais são as cláusulas pétreas. Mas e na hora da prova? Como é que as bancas de concurso gostam de cobrar esse assunto? Vamos ver agora umas pegadinhas clássicas. Olha só essa pergunta, ela é campeã em derrubar candidato desatento. Pensa rápido, o voto obrigatório é uma cláusula pétrea? E a resposta é não. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Lembra do Vó se Fode? A proteção é para o voto ser direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade não está nessa lista. Então, em tese, uma emenda constitucional poderia sim tornar o voto facultativo no Brasil. Fica a dica. Outro ponto crucial que as bancas amam explorar é a expressão tendente a abolir. O que a Constituição proíbe é acabar, extinguir, aniquilar o direito. Mas será que pode restringir um pouco? Aí o debate jurídico é grande, a linha é tênue. Mas o que é proibido de forma categórica é a abolição do núcleo essencial do direito. Vamos para mais uma dúvida muito comum. Quando a gente fala em direitos e garantias individuais, estamos falando só daquela lista enorme e famosa do artigo 5º da Constituição? A resposta, de novo, é um sonoro não.
A proteção é muito mais ampla, ela se espalha por toda a Constituição. Qualquer direito que seja considerado fundamental para a dignidade da pessoa, mesmo que esteja lá no capítulo dos direitos sociais, por exemplo, faz parte desse núcleo protegido. A visão do Supremo Tribunal Federal é que a proteção é para a matéria, não para a localização do artigo. Bom, a gente já viu o que são as cláusulas pétreas, quais são e como elas caem em prova. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? É simples. As cláusulas pétreas são como as vigas de sustentação de um prédio. Elas garantem que a estrutura do nosso Estado democrático de direito não desmorone. Elas nos protegem contra o autoritarismo, protegem os direitos das minorias da vontade eventual da maioria e dão estabilidade, a segurança de que as regras mais básicas do jogo não vão mudar da noite para o dia. E isso tudo nos leva a uma reflexão final muito interessante. O poder que criou a Constituição lá em 1988 era soberano, praticamente ilimitado. Mas o poder que vem depois, o de reformar, não é. E por quê? Porque a ideia não é permitir que uma geração ou um governo destrua as bases que foram construídas. A reforma serve para modernizar, para adaptar, mas não para demolir. As cláusulas pétreas são a garantia de que a essência da nossa democracia será preservada para as futuras gerações.